Nós sabemos disso, que você não veio porque simplesmente quis, apesar de talvez você achar isso, que veio porque quis. Mas a palavra diz que ninguém vem a Cristo Jesus se o próprio Pai não o atrair pelo Espírito Santo. Então, se você está aqui, você foi atraído pelo Espírito Santo, ativando a sua decisão de estar aqui. Então foi Ele, o Pai, que decidiu que você está aqui hoje. Porque na natureza carnal ela ia se inclinar para muitas coisas, a fadiga, o cansaço. Mas o Espírito Santo te fortaleceu, e é por isso que você e eu temos que ser gratos. Porque o Pai não desiste de nós. O Pai não desiste de nós. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui te agradecendo, Pai. Te agradecendo porque esse é o teu propósito da tua igreja. De em meio às fraquezas, o fracasso e muitas vezes o cansaço, o teu Espírito nos fortalecer. O teu Espírito nos renovar, nos dar uma porção da tua graça e do poder para poder estarmos aqui como tua igreja, te adorando, te louvando, testemunhando e recebendo a tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que é pelos méritos de Cristo, não por nós, não porque simplesmente nós queremos, nós fazemos, nós vamos, nós somos, mas é a tua graça bendita revelada pelo teu Filho, no poder do teu Espírito Santo, Pai. Então que cada um de nós venha ter um coração aberto e grato, que em nenhum momento a ingratidão semeada por Satanás consiga permear e consiga fazer com que o nosso coração venha ser inflamado, mas o nosso coração venha ser limpo pelo teu Espírito, o nosso coração venha ser uma terra fértil para constantemente, em todo momento, em qualquer momento, te agradecer, Pai, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor. E nós te pedimos hoje que o Senhor venha pela tua palavra semear no coração de cada um a revelação de Jesus Cristo. Que o Senhor possa pela tua palavra penetrar em cada coração, fazendo divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, fazendo cada um discernir pela tua palavra que precisa ser mudado, restaurado, vivificado e fortalecido. Que cada um possa ter os seus olhos do entendimento abertos, Senhor. Que cada um de nós possa realmente compreender e entender e realmente ter revelado o teu Filho Jesus Cristo em nossos corações, para que possamos, como tua igreja, agir com autoridade nesta terra, para que nada, nenhuma ação das trevas, para que as portas do inferno não façam efeito contra as nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Que possamos ser plenos, com o coração selado, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. E desde já nós declaramos esse local selado pelo sangue de Cristo Jesus. Declaramos a atmosfera deste local pela glória do Senhor completamente selada. Declaramos os anjos guerreiros apostos para impedir toda e qualquer interferência das trevas que venha tentar atuar nos corações, na mente. Declaramos cada mente cativa à mente de Cristo Jesus. Declaramos cada alma e espírito cativo ao Espírito Santo neste momento. Declaramos cada vida deste lugar em nome do Senhor Jesus cativa ao reino de Deus. E declaramos que somente o reino de Deus é estabelecido neste lugar. Declaramos que o reino das trevas é subjugado e proibido de atuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que somos filhos de Deus e os que ainda não foram selados não resistirão ao convencimento do Espírito Santo e sairão daqui selados pelo Espírito, convencidos em sua consciência da necessidade de Cristo Jesus, convencidos da sua consciência do sacrifício de Cristo Jesus. Aleluia. Declaramos cada um neste local cativo ao Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A nossa palavra, movida no poder do Espírito Santo, ativa o reino espiritual. E como filho de Deus, nós temos a autoridade de ativar o reino de Deus quando nós declaramos e confessamos a palavra do Senhor. Não deixe o inimigo nunca, de alguma forma, gerar dúvida no teu coração da autoridade que você tem em Cristo Jesus. Não deixe o inimigo inibir o teu coração
manifestar aquilo que está no teu coração. A palavra está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração, mas ela precisa ser declarada. O poder está na declaração. Quando nós declaramos, ativamos o Espírito Santo. Quando ativamos o Espírito Santo, ele traz resistência segundo a vontade do Pai, segundo a palavra que foi declarada. Amém, amados? Amém. Abra rapidinho em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Minha linguagem é igual a tua. 16. O nível da autoridade que temos contra as trevas, contra as portas do inferno, é o nível da revelação que temos em Cristo Jesus. O nível da autoridade que temos contra as trevas, contra as portas do inferno, é o nível que nós temos a revelação de Cristo Jesus. E cada um vai ter a revelação de Cristo Jesus segundo a sua busca pessoal. É por isso que cada um se move com uma autoridade no reino de Deus. Cada um se move com uma autoridade de fé aqui na terra, manifestando o reino de Deus. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje, amém, amados? Nessa passagem em que Jesus ele estabelece a igreja, ou melhor, ele estabelece a revelação de como ser igreja, de como ser a pedra inabalável que é a igreja, a pedra que ninguém pode mover, a pedra que ninguém pode abalar, porque é estruturada no próprio Cristo, a pedra angular, o que está no centro e estabelece tudo sobre ele. Conforme nós recebemos a revelação de Cristo, nós vamos juntamente com ele nos unindo em uma pedra, em uma mesma construção que é o templo de Deus. Diga: eu sou morada de Deus. Eu sou morada Eu sou de templo Deus. de Deus. Eu sou templo de Deus. E o templo de Deus, as trevas não podem abalar. O templo de Deus, a estrutura, a igreja formada em Cristo, o diabo não pode tocar. Escondido, amados, nós vamos ver isso. Mas deixa eu entrar na palavra. Vamos ler? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: o que estão falando de mim aí fora? E eles disseram, os discípulos disseram: uns dizem, Senhor, que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Amém? Depois Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Disse-lhe ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? Agora olhe para mim, depois nós vamos continuar lendo. Jesus, quando ele faz essa pergunta para os seus discípulos, ele queria acender uma chama no coração dos seus discípulos. Ele queria trazer uma sede pelo Espírito Santo de algo que ele queria revelar no coração deles. Mas primeiro ele faz uma pergunta: o que o povo está dizendo de mim? O que Jerusalém está dizendo de mim? E eles escutavam falar o que os homens diziam de Jesus. Uns dizem que o Senhor é, como nós lemos, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, que é um dos profetas, outros profetas. É isso que o povo está dizendo. Depois Jesus dirige a pergunta para eles, trazendo no coração deles uma chama e um desejo de saber: e vocês, o que dizem que eu sou? Preste atenção, amados. Jesus ele também faz essa pergunta para nós. Jesus faz a mesma pergunta para nós: o que o mundo aí fora está dizendo de mim? O que o mundo aí fora está falando de mim? E todos nós, como igreja, temos talvez uma resposta, porque nós escutamos as pessoas falando de Jesus. Nós escutamos toda forma de religião, principalmente aqui no Brasil, que fala de Jesus, que proclama sobre o nome de Jesus, que dizem algo dele. A maioria das religiões, elas falam o nome de Jesus, pregam até o nome de Jesus, dizem sobre Jesus. Outras religiões que não se identificam até diretamente com Jesus, mas falam dele, que ele é um iluminado, que ele foi um grande homem, um bom homem, um profeta. Então as religiões aí fora, amados, falam de Jesus.
isso, eles conhecem muito de teologia, sim ou não? Eles conhecem muito de Jesus. Mas nós sabemos que, infelizmente, eles ainda não têm a revelação de Jesus Cristo no seu coração. Nós sabemos que pela própria vida em que vive, ainda não tem profundamente revelado o Cristo Redentor. Mas Jesus também faz a mesma pergunta para nós. E vocês que dizem que me conhecem, e vocês que realmente me reconhecem como Senhor e Salvador, eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque, meu amado, escute o que eu vou dizer. Apesar de sermos salvos pela graça por conhecer uma porção de Cristo como Salvador, o Espírito Santo ter selado o nosso espírito vai depender do quanto eu e você, como Pedro, tenha o desejo de ter Jesus Cristo revelado no coração para viver numa dimensão maior de fé e autoridade. O que Jesus pergunta e o que Pedro responde, versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por favor, me escute, amado. Aqui não foi uma palavra teológica. Aqui não foi um ensinamento bíblico que ele recebeu. Aqui não foi só um ensinamento mental. Aqui não foi porque ele escutou falar. Aqui Jesus diz, no versículo 17: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus que te revelou. Jesus está nesta noite querendo lançar uma sede em nossos corações. Qual é o nível que você quer conhecer de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o ungido, o Messias, o revelado que veio para as nações para resgatar e salvar o que estava perdido? Pedro, nesse momento em que Jesus perguntou para ele: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, intrépido do jeito que ele era, eu creio que naquele momento ele começou a gerar no seu coração: Quem é ele? 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 E eu te pergunto, amado, tem essa sede dentro de você de querer saber quem é Jesus? Tem essa sede dentro de você de querer saber quem é Jesus? Foi segundos de desejo, foi segundos de propósito no coração, que o Pai naquele momento viu um coração aberto para ser estabelecido a igreja que o inferno não poderia abalar. Glória a Deus. 1 segundo, 2, 3, 10 segundos, eu não sei, mas Pedro diz: Quem é? Quem é Jesus? Eu não quero conhecê-lo como os outros conhecem teologicamente. Eu não quero conhecê-lo só de ouvir falar. Eu não quero conhecê-lo só simplesmente de ver testemunho de outros. Eu quero saber quem é Jesus. Se tiver essa sede no teu coração, o próprio Pai, pelo Espírito enviado do céu, vai revelar pessoalmente para você quem é Jesus. Meu Deus! Aleluia! E por que é tão importante? Porque o nível revelado de Cristo no teu coração é o nível de autoridade que você vai ter contra as forças das trevas que têm destruído até a própria igreja. Ter conhecimento de Cristo na mente e não for revelado no Espírito, no coração, com um desejo ardente de ter essa revelação, não nos dá garantia de sermos protegidos. Vamos continuar lendo. Versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. O que ele vai edificar? Edificar sobre a pedra? A igreja. A igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra Ela. Desde o Éden, as portas do inferno foram abertas. Desde o Éden, Satanás adquiriu o direito legal de atuar na terra por meio do pecado do homem. Ele adquiriu o direito legal de poder induzir o homem segundo o seu pecado para introduzir o seu reino de trevas, morte e destruição. Desde o Éden, nós vemos a ação de Satanás em toda a face da terra. As trevas estão
Eu estou dizendo que a igreja de Cristo Jesus, que tem a revelação genuína de Cristo, essa pode deter o inferno. Essa pode deter as portas do inferno. Essa pode paralisar o pecado. Essa pode paralisar a enfermidade. Essa pode paralisar os sentimentos da natureza da carne. Essa pode vencer o mundo com o seu sistema maligno. Essa pode realmente se posicionar com uma fé genuína e não ser abalado por nada. Mas quem não estiver introduzido, entronizado, alicerçado com a revelação de Cristo, Satanás pode tocar. As portas do inferno não prevalecerão contra. Não é um homem, como a religião ela introduziu. Não é um homem que recebe uma revelação e estrutura todos debaixo da sua revelação. Nós somos pedras vivas nesse edifício. O próprio apóstolo Pedro diz em sua carta que nós somos a pedra viva, cada um de nós. Diga, eu sou uma pedra. Eu sou uma pedra. Mas a estrutura dessa pedra vai depender do nível de revelação que você tenha de Cristo Jesus. Aquilo que ainda tiver na natureza da carne, Satanás ainda pode manipular, atuar e te ferir. É por isso que Jesus Cristo quer que nós venhamos ter fome e sede de justiça. É por isso que Jesus Cristo quer e liberou do seu Espírito Santo, para que você venha ser convencido, para que você venha crer nele, para que você venha ser estruturado nele, recebendo revelação dele, para que o diabo não toque na tua vida, meu amado. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Não é contra uma forma religiosa, não é contra algo formado pelo homem, não é algo que é fantasioso, meu amado. É a revelação de Cristo no teu espírito, onde você anda, você sabe quem é em Cristo Jesus, você sabe realmente que foi selado pelo Espírito Santo, você sabe que você é um filho de Deus, porque produz frutos segundo essa verdade do Espírito, frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, atos de justiça. Eu quero te perguntar se você quer se levantar hoje com uma convicção de que você quer ser uma igreja em que o diabo não vai mais tocar na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. O Pai está pronto para revelar. O Espírito já foi liberado em plenitude no Pentecostes. Ele só está esperando um coração sedento, que não se ilude ou se induz tanto pela sua carne como pelo mundo, mas tem fome e sede de conhecer a revelação de Cristo. Não espere que todos vão entender. Eu creio que os 11 não entenderam. Eu creio que os 11 não compreenderam naquele momento o que Jesus falou para ele. Eu creio que o próprio João, que foi visto como que ama e realmente foi até o fim com Cristo, naquele momento não teve a revelação que Pedro teve, porque é pessoal. Naquele momento, Jesus estabeleceu no coração de Pedro uma revelação. A igreja ela vai viver dessa pedra que é a revelação da minha própria vida, o Messias. Conhecimento mental não vai te livrar no dia mau. Pregações, muitas pregações, se não forem realmente reveladas pessoalmente no teu espírito, pelo Espírito Santo, elas não vão te livrar no dia mau. Como estou entendendo? Preste atenção, amados, porque desde o início eu senti no meu espírito que o Senhor, Ele quer liberar para cada um de nós uma porção de revelação segundo a sede e fome do Senhor. Aleluia! Ele quer revelar segundo a sede e a fome de cada um. Quando o reino de Deus ele se move, como estava movendo nesse momento, Jesus ele atraía e manifestava o reino na plenitude dele. Mas para poder atuar nas outras pessoas, elas tinham que crer nele. Quando as pessoas criam em Jesus Cristo, tinham fé nele, o reino de Deus ativava e manifestava na vida daquela pessoa segundo o que ela cria. Se ela cria que podia ser curada por meio de Cristo Jesus, o reino de Deus manifesto pelo Pai e pelo Espírito Santo atuava na vida da pessoa e ela era curada. Se ela cria que ela podia ser curada de qualquer enfermidade ou de qualquer sentimento, ela naquele momento que reconhecia Cristo, naquele momento ela recebia a unção do Messias, o que veio para libertar o cativo, o que veio para curar o enfermo, o que veio para trazer restauração aonde?
local. Está liberando uma unção. Glória a Deus. Está liberando uma unção neste local. E segundo a palavra está sendo ministrada, o louvor está sendo limpado, Jesus está sendo entronizado. E quando você olha para Ele, quando você crê nele para alguma coisa, Ele começa a fluir para a sua unção, Ele começa a manifestar o seu poder, Ele começa a atuar na sua vida, Ele começa a trazer a existência do seu reino aqui na tua vida, o que Ele chama. Mas todos os dias, em qualquer momento, em qualquer lugar, você como uma pedra viva, pode trazer a existência, a manifestação do reino. Porque você acha que o diabo tenta tanto nos roubar o tempo de comunhão com o Senhor no nosso dia a dia. Verdade, Jesus. Porque você acha que a nossa natureza da carne, ela luta todos os dias para não ser morta pela nossa comunhão no Espírito com o Senhor. Porque você acha que a natureza da carne e Satanás, eles lutam para você não ter comunhão. Porque enquanto não temos comunhão, não é revelado Cristo em nosso coração, as portas do inferno ainda podem nos afligir. A natureza da carne ainda pode te oprimir. A angústia, o medo. E tudo isso que nós escutamos das vozes desse mundo, que geram tantos temores, nos aprisionam. E aí o diabo consegue lançar pensamentos em nós, contrário àquilo que a gente crê no domingo aqui. E aí, ao invés de sermos vitoriosos todos os dias, vamos levando, dia a dia, como que empurrando a nossa fé. E Deus não quer que a gente venha viver como de tropeço em tropeço, mas Ele quer que a gente venha viver de glória em glória. Sabe o que é de glória em glória? Glória é a manifestação do reino na plenitude em que você creia em Cristo Jesus. Glória é a cultura manifesta de Cristo em você como um caráter no Espírito e também atuando ao teu favor no que você precisa. A glória de Deus é o reino de Deus, amado. Então o diabo vai lutar com você para que você não se entregue a Cristo, não tenha comunhão, não o conheça, não o busque, porque assim a tua carne vai continuar te dominando. O diabo vai continuar manipulando situações e você não vai viver de glória em glória, mas como que empurrando. Eu estou em guerra, eu estou ainda em luta, eu estou na prova. Tantas coisas nós escutamos como que as pessoas deprimidas, oprimidas, mas Deus não chamou pessoas para andarem deprimidas e oprimidas. Podemos passar em guerra, podemos passar em luta, podemos passar em provações, mas em todas elas, por meio de Cristo Jesus, podemos no Espírito receber a glória suficiente para vencer cada uma delas. Eu não estou motivando vocês na alma. Escute, por favor. Eu não estou motivando vocês na alma. Eu não estou lançando uma palavra de autoajuda para você simplesmente crer em Cristo no momento da necessidade. Eu estou falando que o teu espírito recriado, ele tem livre acesso ao trono da graça, onde Cristo hoje está sentado à direita de Deus Pai. Eu estou falando que pelo Espírito Santo você se tornou um com Ele. Então você pode todos os dias crescer no conhecimento dEle, na revelação dEle, ou pode viver vindo só uma vez por semana, recebendo um refrigério no Espírito, recebendo uma bênção ou outra, amado. É a tua escolha. O que você quer? Viver de glória em glória ou viver empurrando? Meu Deus! As portas do inferno e as chaves do reino que me dão autoridade para ligar e desligar é me dado quando eu tenho a revelação de Cristo Jesus. Já pensou você em uma situação, você orar e falar em nome de Jesus, eu abro essa ação, eu proíbo essa ação de Satanás, eu amarro essa ação e desato o poder do Espírito Santo para atuar, para restaurar, e você vê a situação naquele momento de alguma forma mudando. Diga autoridade. Autoridade. O inferno tem que recuar quando a nossa voz cheia do Espírito, revelada por Cristo Jesus, revelando Cristo Jesus pela palavra. O inferno tem que recuar. As portas do inferno são trancadas. Escute, a porta do inferno nesse momento está aberta para todo aquele que morrer sem a salvação em Cristo. E para onde? O inferno. E para onde? O inferno. E para onde? O inferno. Quantos creem no inferno? Ninguém crê no inferno, então não tem crente aqui, irmãos? Eu creio. Quantos creem que existe o inferno?
inferno, mas você não crê na palavra de Cristo. O próprio Cristo ensinou tanto sobre o inferno. Apocalipse capítulo 20, capítulo 22. Se você ler aquela passagem, você vai ter revelações. Amém, irmãos? Diga, o inferno é real. O inferno é real. As portas do inferno estão abertas nesse momento. Preste atenção. Quem morreu hoje sem a salvação em Cristo, o seu espírito por estar desligado de Deus, ele vai direto para o inferno. Assim como o rico foi para o inferno. E Lázaro, que morreu debaixo da lei, ou seja, cumprindo em graça pela lei, ele foi para o seio de Abraão, não foi para o inferno. Diga, existe o inferno. Existe o inferno. Então o inferno hoje está aberto. Mas Jesus Cristo, pela sua cruz e pela sua redenção realizada nela, aquele que crê nele hoje, que ele é o Salvador, que ele é realmente Senhor, que se arrepender dos seus pecados, o Espírito desta pessoa recebe o selo da salvação pelo Espírito Santo. E nesse momento a pessoa é salva, selada e não vai mais para o inferno. A porta do inferno é fechada nesse momento para a vida dele. E no mesmo momento a porta do céu é aberta, porque o próprio Cristo abre pelo seu sangue e essa pessoa vai direto para o céu. É de um momento para o outro. É como o ladrão na cruz. Estava pronto, Satanás já estava feliz. Estava ali Jesus morrendo e os dois ladrões morrendo. E Satanás, eu creio que estava feliz. Vou levar todos para o inferno junto com Jesus, junto com ele que está morrendo. Quantos estão entendendo? Ei. Mas por um momento um olha para Jesus. Por um momento um reconhece que ele merecia a culpa, reconhecendo que era pecador. Por um momento ele olha para Jesus e vê que ele não era daqui, que ele iria para o céu, então reconheceu ele como filho de Deus. Por um momento ele pediu misericórdia e falou para Jesus: quando o Senhor chegar lá na tua casa, no teu reino, lembra-te de mim. Por um momento, em alguns segundos, mesmo em meio a toda a fraqueza daquele homem, Satanás, ele começa a ver aquele homem com seu coração voltando para Jesus. Ele começa a ver que ele está perdendo aquela alma. E por um momento, quando Jesus declara: hoje mesmo entrarás no reino juntamente comigo. Hoje mesmo entrarás no reino. Satanás vê aquela alma sendo perdida e a porta do inferno é fechada para aquela vida. Quantos estão entendendo a seriedade? Amados, a gente vai entender a realidade e a seriedade de tudo isso na eternidade. Que as nossas decisões, aquilo que nós temos hoje decidido, aquilo que realmente nós entregamos para receber de Cristo, é o que vai definir a nossa vitória aqui e eternamente. Quando você crê em Cristo Jesus, para tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, no momento em que você crê, como para a cura, por exemplo, você pode estar enfermo, mas no momento em que você olha para Cristo, e você crê que na cruz do Calvário, Ele pelas suas chagas, pelas suas feridas, tem o direito para você ser curado. No momento em que você põe a tua mão e fala: Senhor Jesus, o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Nesse momento, demônios que atuavam trazendo enfermidades, se tinha, ou qualquer outra ação das trevas, ele começa a ver o poder do sangue de Cristo, o poder do fluido do Espírito Santo fluindo no teu corpo, e ele começa a perder o poder, e a cura começa a brotar no teu corpo físico, e você recebe cura, e naquele momento o diabo tem que tirar a mão do teu corpo. Glória a Deus. Aleluia. Pelas chagas de Cristo nós somos Sarados. Sabemos disso, sim ou não? Mas por que quando ficamos enfermos correndo direto para o remédio? Diga, porque não está revelado. Não está. Diga, porque não está revelado. Porque não está revelado. Podemos dar desculpas, podemos falar muitas coisas segundo a nossa mente natural, mas o que já foi realizado, essa bênção espiritual já determinada nas regiões celestes, conquistada por Cristo, já está estabelecida. Eu preciso receber essa revelação pessoalmente. Eu preciso crer. Eu preciso ir a Ele e falar: Jesus, o Senhor realizou isso. Como Pedro, eu creio, Jesus, que Tu és o Cristo, que na cruz o Senhor levou essa enfermidade. Nesse momento o poder de cura é ativado do Teu Espírito, pelo Espírito Santo, e aí flui no Teu corpo. Mas se a tua mente raciocinar, se a tua mente começar a dizer que os médicos foram dados por Deus para poder curar você, se a tua mente começar a falar coisas que você aprendeu religiosamente, você não tem revelado. Se não tem revelado, não tem fé. Se não tem fé, é impossível Deus manifestar o poder conquistado por Cristo.
Verdade, Jesus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. E quando eu sei que tenho fé, quando eu trago à existência aquilo que eu creio, que Cristo conquistou. Se eu não trouxe a existência, então a minha fé ainda não é ativa, ela é mental. Todos tinham conhecimento mental de Jesus. Todos tinham, sabiam quem era Jesus. Amados, escute. Todos hoje falam de Jesus. Todos hoje creem de alguma forma em Jesus. Mas os filhos podem ter revelação revelada genuinamente no seu espírito e ativada no seu corpo quando busca e quando recebe essa verdade. Amém? Quantos querem viver de revelação? Da revelação de Cristo Jesus. O mundo está enredando a igreja. O mundo está enredando com pensamentos de incredulidade. O mundo está paralisando, ativando a fé das pessoas. O mundo está começando a gerar de alguma forma pensamentos religiosos, onde nós misturamos a fé genuína e o poder ativo de Cristo com tantas coisas, amado. O mundo está enredando, mas ainda nós cremos que Jesus, nesses últimos tempos, está levantando pessoas que não vão se conformar com este mundo, que não vão se conformar com este presente século, mas vão ter a sua mente transformada pela revelação do conhecimento de Cristo Jesus, pela palavra do Senhor. Não vão se conformar, não vão se conformar, não vão se conformar, não vão. O que é se conformar? É saber que está errado o que eu penso, mas eu não posso mudar. É saber que eu tenho que ter fé nessa situação, mas já que eu não tenho, deixa assim. Quando eu me conformo, eu me torno incrédulo. Mesmo que eu saiba o que tenho que fazer, mesmo que eu sei o que é certo, mas se eu me conformo e deixo acontecer. Por isso que Paulo falou, Romanos capítulo 12, entregue o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em um culto racional, ou seja, em uma entrega genuína ao reino de Deus, ao Pai, em um culto racional, nesse momento, ou em qualquer outro momento que eu me entrego a Ele, e ali eu não me conformo com este mundo, sou deste mundo, há um sistema neste mundo, mas eu pertenço ao reino de Deus. Não me importa quem creia, não me importa quem não creia, não me importa quem diga, eu vou crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Ah, mas eu orei e não aconteceu. Ora de novo. Ah, mas eu orei e não deu certo ontem. Ora hoje. Os testemunhos de homens que hoje fazem proezas no Senhor, eles falam que para começar a atuar na fé necessária para ver milagre, ficaram um bom período desenvolvendo ali sem ter resultado. Por que não temos resultado? Porque a nossa carne tem tantas debilitações, há tanta incredulidade que nós temos que ir ativando e matando ela, nos arrependendo. Quantas vezes eu fracasso em algum momento, eu olho para alguma coisa e vejo que não funcionou, mas eu não fico ali, eu não tenho fé. Eu sei que o problema está na minha natureza da carne, que de alguma forma não deixou o meu espírito ativar a fé. Então eu vou para o arrependimento. Eu falo, Senhor, me perdoa onde eu não criei, me perdoa, Senhor, onde eu falhei. Eu sei que o Senhor não está me culpando ou me condenando, mas eu também não quero permanecer assim. Me flui a fé, e aí eu busco maior comunhão. Eu não vou voltar, eu vou ativar para pensar, amados. Vocês estão entendendo, não? Ele era um homem que não se conformava. É por isso que ele tropeçava tanto, porque ele passava no limite. Mas depois da cruz você vê um homem tão ousado. Depois que ele recebe o Espírito Santo sobre ele, e já estava dentro dele, em uma só pregação ele converteu 3.000. Em outra pregação ele converteu 5.000. Mas enquanto Jesus esteve aqui, ele foi tropeçando e levantando. Mas ele estava ali alicerçando a fé em Cristo, recebendo a palavra de Cristo, estava sendo lavado pela palavra, como Jesus falou. Vocês já estão preparados pela palavra, já estão lavados pela palavra, mas eles precisavam receber a ressurreição do Espírito, eles precisavam receber o Espírito Santo de poder sobre eles, e nós temos tudo isso hoje, amados. Jesus já morreu, já ressuscitou, já subiu ao céu, já enviou o Espírito, já provou que é poderoso, já salvou milhões de pessoas, homens e mulheres, já tem atuado com grande poder em
Porque o tempo quem faz é você segundo o que você deseja e ama no teu coração. Verdade. Quantos me entenderam? Diga, o tempo quem faz sou eu. O tempo que faz sou eu. Segundo o que eu desejo. Segundo o que eu E desejo. o amo. Quantos aqui já foram apaixonados? Você achava tempo ou não? O nosso filho está se preparando para o namoro. Esquece, nosso filho. Ele faz curso de manhã. Melhor, ele trabalha de manhã. 7 horas da manhã ele entra. Sai, vai direto para o curso. Sai do curso. Dá uma passadinha na casa da minha. Vai para a escola. Chega às 11 horas. De segunda a sexta-feira. Mas eu não vejo um só momento o coração dele desligado daquilo que ele ama. Quantos estão entendendo? A gente está bem enciumado. Mas ele ama. Alguns vão ficar enciumados quando você começar a amar Jesus. Vão falar assim, você só quer saber de ir para a igreja, de estar lendo a Bíblia, de estar orando. Está virando fanático. E você vai falar, não. Eu estou fazendo aquilo ao qual eu fui criado para fazer. Aleluia. Não a religião. Que você vai só para cumprir norma. Confessar alguns pecados. Você foi criado. Você é a imagem, porque o teu espírito veio de Deus. E vai voltar para Deus e assim você morrer em Cristo. Você tem uma alma que transmite todos os sentimentos que vêm daí do teu interior. E tem um corpo para manifestar tudo isso aqui na terra. Então, meu amado, entenda isso. Não é mais uma religião que você ouve falar de Jesus. Não é dizer que você conhece Jesus, mas ser escravo de tantas coisas onde a porta do inferno tem prevalecido. É você realmente começar a viver aquilo que Deus determinou desde a eternidade. Eu te pergunto, quem realmente ama a Jesus? Aleluia, meu Deus. Oh, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Meu Deus. Me ajuda, Jesus. É nos deu uma língua celestial para que pudéssemos estar constantemente em espírito de adoração. É nos deu uma língua celestial para que pudéssemos constantemente estar ligados no espírito com Ele, para poder ter o nosso espírito edificado. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e Ele criou para você ser a menina dos olhos dele. Não para o mundo consumir, não para o diabo morder a tua carne e se alimentar, mas você pisar na cabeça da serpente. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, igreja, terra viva, terra edificada no corpo, Cristo Jesus. Quando você se envergonha de Cristo no teu dia a dia, é uma demonstração da quantidade, ou melhor, do quanto você tem revelado dele. E se envergonhar significa você ter alguma... Porque eu creio que os homens de alguma forma ficaram meio que calados. Não receberam revelação. Então ficaram como que mudos. Mas Pedro, quando ele recebeu, ele levantou e falou, tu és o Cristo. O Espírito quer dominar você em cada situação, no momento em que você precisa testemunhar de Cristo. Em um caráter digno, onde você não vai mentir genuinamente, porque o teu caráter não te deixa mentir. A revelação da verdade pelo Espírito não te deixa. Não é porque você é crente, não pode, mas é porque o teu Espírito já foi permeado com um caráter de Cristo revelado, e você flui esse fruto de justiça que é ser verdadeiro. Porque a religião não tem poder de transformar. Porque ela diz, eu não posso. Eu não posso, mas no coração fica aquele sininho impulsionado. Se a pressão for grande, é inconsciente isso.
Mas os resultados muitas vezes mostram isso. Eu não posso, mas por fim acabo fazendo. Mas quando eu recebo revelação, e estou de alguma forma tentado pelas portas do inferno, eu sou em Cristo. E o que eu sou em Cristo revelado vai contra o que o diabo é no seu sistema. Então você diz, não vou. Você vai perder emprego. Ou quando você ainda não está aperfeiçoado e de alguma forma cai, por ser um filho de Deus, o Espírito gera uma tristeza tão grande dentro de você naquele momento, que a tua carne até estremece depois que você faz ou está fazendo. E a tua consciência é tão ativada, que mesmo que você fez, mas você já sai direto, tremendo ali, reconhecendo, e vai para a cruz de Cristo e diz, Senhor, me perdoa, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, e o Pai e Jesus diante do Pai diz, filho, você está crendo em meu sangue e na minha redenção, eu te perdoo, eu sou o teu advogado, que aqui volta a tua casa diante do Pai, e o Pai vai manifestar misericórdia, e naquele momento você é perdoado, e o poder do Espírito Santo te fortalece, e naquilo que você caía, passa a não cair mais. Oh, nosso pé. Santo, santo.